Secretário, conversando aqui com investidores aqui em Nova York nos últimos dias, acho que tem uma grande preocupação aqui entre os investidores, que é como que o governo brasileiro vai seguir com o cumprimento da meta desse ano. E uma informação importante é o contingenciamento na semana que vem, mais do que o contingenciamento, o conjunto do relatório de despesas e receitas primárias, a consistência dessas projeções. O que a gente pode esperar desse relatório na semana que vem? Diria, só para complementar o que você comentou, a grande preocupação que eu tenho percebido aqui é com o impacto das discussões comerciais entre Estados Unidos e China e como isso pode impactar a economia brasileira. E eu tenho dito que o momento instável do mundo ele está contraditório hoje com o que a gente está vendo no Brasil com o momento de cumprimento de meta em 2024, com gestão orçamentária e financeira regular, e a gente vai estabilizando tanto o trabalho das instituições quanto o que nos interessa, que você mencionou, que é o trabalho da gestão fiscal. O ano passado, a gente teve, já com o primeiro ano de efeito completo do arcabouço fiscal na gestão orçamentária, uma redução do gasto federal em proporção do PIB. Então, o Brasil tem crescido mais do que o gasto federal. O gasto federal tem diminuído em proporção ao PIB. E a tendência, cumprindo o arcabouço fiscal, é que esse ano a gente mantenha a mesma lógica. Então, o país vai continuar crescendo mais, o arcabouço permite que o orçamento seja atualizado, mas ele tem um certo limite nessa atualização. Para dar consecução a isso, como a gente fez no ano passado, a gente vai seguir com essa gestão. Como o orçamento não estava aprovado no fim do ano, ele foi aprovado no mês de março, o primeiro relatório bimestral, que vai mostrar como as execuções de receita e despesa estão acontecendo, vai ser publicado na próxima semana, e a gestão fiscal vai continuar como a gente fez no ano passado, com rigor e dentro do necessário, eu não posso antecipar a magnitude, com bloqueio e com contingenciamento. Uma das questões foi sobre, que pegaram bastante durante o ano passado, era a consistência das projeções. Muitos economistas do mercado se queixaram, por exemplo, do tom, da forma que o governo projetou as despesas previdenciárias, que continuavam subindo, contando muito com aquela economia que o governo ia fazer, combatendo fraude e tal. Como que vai ser a consistência de dados como esse, por exemplo, projeções para a Previdência? Veja, essa crítica ela tem aparecido ano a ano. Em 2023, quando foi apresentado o Pilô, ela também veio, e é legítima. Natural que as pessoas entendam, queiram olhar os números, eu acho bom isso. Em 24 foi cumprido o orçamento, teve um aumento de despesa previdenciária que foi incorporado com bloqueio de discricionário. Então, existem os instrumentos para ir compatibilizando a depender da demanda que a gente veja no decorrer do ano. Então, esse ano, com a mesma naturalidade, nós não temos outra opção. Nós temos que olhar para o orçamento que foi aprovado no Congresso e ser muito rigoroso com o cumprimento das metas. E o relatório bimestral ele é um momento, uma oportunidade, inclusive, para a equipe econômica, de dar transparência a isso. A gente não fez o primeiro bimestral porque não tinha a premissa para a gente fazer relatório, que não era o orçamento aprovado. Então agora eu acho que é uma boa oportunidade de participar, de mostrar os números e de dar essa consistência de que o ajuste fiscal aconteceu no Brasil. É isso que é importante. A gente viu outros países, inclusive da nossa região, fazendo ajuste fiscal, só que com consequências muito deletérias para o social, para a economia. E no Brasil, a gente está fazendo com gradualismo, resolvendo problemas por etapas e conseguindo fazer com que a pobreza diminua, com que a desigualdade diminua. Você vai dizer, tem problemas? A gente segue tendo problemas fiscais pela frente. Mas alguns problemas que a gente tinha já estão resolvidos. Então, eu acho que a gente vê com muita naturalidade todo o escrutínio, faz parte, e a gente está aqui para responder a esse escrutínio com transparência, com rigor técnico, é isso que será feito na próxima semana. Sobre a questão fiscal, tem um ponto que a gente falou aqui sobre a sustentabilidade, como o governo está lidando com isso, com o arcabouço e cumprimento das metas que assumiu, o compromisso que assumiu. Mas tem uma questão também do impulso fiscal e da reação do governo à desaceleração da economia. O plano do Banco Central nesse ano é desacelerar a economia, que está crescendo acima da capacidade. O próprio Ministério da Fazenda, nos seus cálculos, considera isso, e desacelerar para o crescimento de 3,4% para 2% nesse ano de 2025. Mas tem muito receio no mercado sobre medidas que o governo possa vir a adotar para estimular a economia, tanto fiscal quanto parafiscal. Já foram adotadas várias. Tem mais medidas? O governo pode voltar a adotar medidas? Essa semana eu tive a oportunidade, Alex, aqui nos Estados Unidos, de explicar, por exemplo, o consignado do trabalhador, que ecoou
como crítica, em parte dizendo, olha, você está tendo mais dinheiro na economia, mais crédito na economia, mas é importante esclarecer que essa medida, por exemplo, do consignado do trabalhador, ela está trocando dívida cara, antiga, as pessoas têm necessidade financeira, tomam dívida e tomam empréstimos os mais variados e com taxa de juros muito alta. Você dá oportunidade sem dinheiro público para que a gente mostre o histórico de vida pregressa, né, de quanto tempo está empregado, se já tomou algum empréstimo no passado, e mostrar para as instituições financeiras que você tem ali um trabalhador, como é um aposentado do serviço público, como é um servidor, que tem condições de tomar um empréstimo a um juros mais baixo. Então a gente está chegando agora a 2 milhões de trabalhadores atingidos, né, impactados positivamente por essa medida, e que não é impulso oficial, não tem dinheiro público aqui. Você tem inteligência para uma política estruturante. Isso vai gerar resultados para daqui a alguns anos, de maneira bastante... Então, eu acho que cada um está cumprindo o seu papel, o Banco Central cumprindo o seu papel, e a gente, na área econômica, sendo muito rigoroso com o fiscal, como tem que ser. A gente precisa voltar a ter uma política fiscal, voltar a ter equilíbrio de contas públicas, que a gente sempre teve de 94, 95 até 2014, 2015, e aí se perde. Então, botar de volta os países nos trilhos é a nossa principal função. O senhor falou aqui do crédito consignado, que é uma medida estrutural que pode ajudar a aumentar a eficácia da política monetária, o mecanismo de transmissão da política monetária, um ganho de longo prazo, mas tem um efeito de curto prazo. Eu imagino que, como o Banco Central, o Ministério da Fazenda está olhando esses números para ver o que é crédito novo e o que é troca de crédito mais caro por crédito mais barato. Se tiver crédito novo, a gente tem impulso. O que os números estão dizendo agora para o Ministério da Fazenda? Veja, é importante não colocar fantasias e alertas que não são reais, né, para os agentes de mercado. O mercado de crédito, em um mês no Brasil, ele supera 500 bilhões de reais. Nós estamos falando de um programa estruturante, como você mesmo reconheceu, que está começando a ser apresentado para o trabalhador, com foco naquele que tem dívida mais cara, e que hoje não movimenta algo como 10 bi, como total de uma política pública. Dentro de um mês você tem um universo de mais de 500 bilhões, então, veja, eu acho que tem que ter um cuidado, nós temos que ir dosando o quanto as políticas vão acontecendo, mas sem gerar a impressão de que nós estamos dando impulso na economia, o que não é o caso. Né? O que não é o caso, especialmente quando a gente compara o volume de crédito em negociação no Brasil, o impacto que pode ter, e uma política nova, benéfica, que tem um baixo impacto do ponto de vista inflacionário. Você falou aqui na palestra, aqui na conversa, aqui no Seminário do Valor, sobre os precatórios. A gente teve uma situação em que boa parte dessa despesa foi colocada fora do orçamento, ficou ali meio escondido e apareceu isso depois. A gente sabe que tem um estudo com o Fundo Monetário Internacional para tratar essa contabilidade, para impedir que isso volte a se repetir, para você começar a reconhecer essas dívidas desde o primeiro momento e evitar esse efeito de caixa, de tentar prorrogar isso. Tem trabalhos nessa área, vai ser uma prioridade daqui para o final do ano isso. O que vocês estão pensando para solucionar de vez esse problema? Veja, até muito independente da nossa vontade, o tema do precatório veio, né? Não é um problema atual, é um problema antigo. No último governo isso não foi resolvido, foi empurrado com a barriga, então a gente teve um problema que foi... Não houve transição, mas a gente se deparou com um problema grande que veio do governo anterior, estamos lidando com isso. Como eu disse aqui na minha apresentação, o tema do precatório tem que ser resolvido de maneira faseada e num grande plano. O precatório ele é uma decisão judicial que chega para o executivo sem margem de manobra, de discussão, para ser paga. Então, é preciso trabalhar preventivamente, é preciso olhar para as ações judiciais que estão ainda em curso e que podem gerar essas decisões que viram precatórios para que a gente mitigue os danos. A revisão da vida toda foi um caso desse. A gente próprio foi ao Supremo Tribunal Federal mostrar por que havia dúvida naquele tema, que a decisão do Supremo teria um impacto, para além dos casos concretos, um impacto para o país, como foi a tese do século no passado, em que me parece ter faltado diligência na atuação do Executivo. E a gente tem atuado no STJ com alguns casos envolvendo o ágio, com casos envolvendo estados e municípios, servidores públicos. Então, essa atuação preventiva, ela tem o condão de garantir menos pressão nos precatórios que vão ver. Segundo ponto, a gente tem que mapear quais políticas públicas, em quais setores e quais contextos essa pressão está acontecendo. Então,
Está acontecendo de maneira geral? Nos parece que não. Tem 2 ou 3 políticas e passes que têm mais suscetibilidade a ter impacto de precatório, como o INSS, como o BPC, no MDS. Então, olhando para isso e tentando chegar a padrões, melhorando o diálogo com o judiciário, em parceria com o CNJ, a gestão do ministro Barroso é muito aberta a isso, a gente já tratou com ele desse tema, a gente também consegue, num segundo momento, mitigar esse impacto, que de fato é um impacto grave para o país, né? Os precatórios vêm crescendo com o tempo. Acho que depois de a gente apresentar o PILOA de 26 em agosto, a gente vai poder ter espaço político, espaço nas agendas dos ministros e do presidente para encaminhar um plano de precatório para o futuro. Finalmente, secretário, uma última pergunta aqui sobre essa agenda do gasto tributário, essas isenções que são concedidas para alguns setores econômicos. Hoje o presidente da Câmara, Hugo Motta, colocou aqui na palestra do Valor, entre as prioridades que está conversando aqui com o governo para lidar com essa situação. A gente sabe que isso é um vespeiro, a gente mexe com interesses muito arraigados, por exemplo, de pequenas empresas que respondem por uma grande parte dessas renúncias. Zona Franca de Manaus, são setores muito organizados. Que setores o governo está pensando em atacar nessa revisão desses incentivos? Primeiro, Alex, que o tema do equilíbrio fiscal é um tema que foi o próprio ministro Haddad quem colocou na agenda do dia, né? Então a gente tem falado de revisão de benefício fiscal, não é agora em 25, a gente tem falado desde 2023. Quando a gente tributou os fundos fechados, fundos em offshore, quando a gente reviu um arcabouço muito estranho que ficou dos governos Temer e Bolsonaro, que era a não tributação, a não taxação de BET, a não regulação de BET. Você tem um setor que movimenta a economia como movimenta o setor de BET e não tem nenhuma contribuição para a comunidade, para a coletividade. Assim, uma série de benefícios que de fato aconteciam, existiam na nossa economia, que a gente foi lidando. Então nós estamos tratando do tema do benefício fiscal há muito tempo, desde que a gente chegou. Eu vou te dizer, o ano passado a gente propôs, por exemplo, a medida provisória em maio, que foi devolvida pelo Congresso, que tratava de benefício fiscal, de crédito presumido de PiscoFins. O PiscoFins ele pode gerar um crédito real, então as empresas compram e vendem e vão adquirindo crédito das operações para quando tiver que pagar PiscoFins, mas você tem um benefício, que é o crédito presumido. A empresa não fez uma operação que fizesse jus àquele crédito, mas ficou com crédito imposto por lei. O que a gente queria o ano passado foi, nesse caso do crédito presumido, não do crédito real, segue o mesmo regime. Se a empresa não usar o crédito presumido no seu negócio, ela não pode pedir o dinheiro de volta para a Receita, porque aquilo é um benefício, ele tem que ser usado. A empresa tem que faturar mais, exercendo mais atividade para daí sim abater no seu PiscoFins. Agora, ela guardava o crédito presumido, segue guardando e pedia o reembolso para a Receita. Então, esse tipo de situação a gente tem tratado no Brasil, não é de agora. E eu fico muito satisfeito, o presidente Hugo Motta foi um líder que acompanhou o nosso trabalho durante a segunda gestão do presidente Lira, e ele está muito comprometido com isso. Ele tem dito isso, né, no Brasil e aqui em Nova York, e isso nos encontra na Fazenda assim, muito dispostos a apresentar novas soluções. A gente não pode cair na armadilha de adotar medidas gerais e que não sejam operativas. Sendo operativo, dando resultado concreto, nós estamos muito à disposição, aliás, até porque é a nossa agenda, avançar na revisão de benefício fiscal. Ok, conversamos com o secretário executivo da Fazenda, Dario Durigan. Obrigado. Obrigado, Alex. Agradeço a quem nos assiste.